Boa noite a todos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 13. Nós iremos dar continuidade na série de exposições no Evangelho segundo Marcos e hoje nós vamos expor do verso 1 ao verso de número 13. Nós vamos dar início ao sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Deus, segundo nos narrou o evangelista Marcos, no capítulo 13, a partir do verso 1. Nos diz assim aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupe com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor, meus irmãos. Bendito Deus e amado Pai, maravilhoso é estar na presença do Senhor. Maravilhoso é estar diante do Senhor e também da Tua palavra. Que nesse momento o Senhor venha nos dar entendimento da Tua sagrada Escritura. Que o Senhor nos ajude a todos nós. Ajude a mim como pregador da Tua santa e bendita Escritura, que eu possa falar com clareza, ousadia e intrepidez. E que o Senhor destampe os nossos ouvidos, desvende os nossos olhos, para que nós possamos contemplar a maravilha da Tua lei. É em nome de Cristo, nosso eterno Salvador, que nós oramos. Amém. Você sabe como vai ser o final dos tempos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm curiosidade em tentar responder ou investigar. E a gente vê dois grupos de pessoas quando fala dos últimos dias, o final dos tempos. Aqueles que gostam de estudar sobre o assunto, que gostam de ver qual que é o registro bíblico que se trata a respeito dos acontecimentos das últimas coisas, e aqueles que não querem dar muita atenção para isso, porque acham um assunto muito difícil, muito complicado. As pessoas gostam de dar muito palpite a respeito do final dos tempos, mas o que será que as Escrituras afirmam para nós? Hoje nós vamos começar a expor o sermão do Senhor Jesus Cristo
a respeito deste assunto, do final dos tempos, do final dos dias, o que iria acontecer. Hoje nós vamos buscar evitar 2 erros comuns ao tratar deste assunto. Um é achar que nós podemos saber de tudo. Tem gente que coloca até data para a volta do Senhor Jesus Cristo. E o outro assunto é achar que o outro extremo que a gente vai tentar evitar é que não tem como saber nada a respeito disso. Nós vamos evitar esses 2 extremos e vamos buscar nos orientar por aquilo que as Escrituras diz a respeito dos últimos dias. O contexto imediato da passagem aqui em Marcos, capítulo de número 13, é que o Senhor Jesus, juntamente com os seus discípulos, ele está na semana da Páscoa em Jerusalém. Ele está na última semana antes da sua morte. Então ele chega em Jerusalém, onde nós temos a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, ele sendo aclamado ali como o verdadeiro Messias. Isso gerou a revolta entre as autoridades de Jerusalém, os principais sacerdotes, e nessa primeira semana ele já tem logo grandes embates com as autoridades ali. Ele expulsa os cambistas do templo, e aqui já faltava 2 dias para a Páscoa. Se vocês observarem, no capítulo 14, 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa. Então ele já estava bem próximo ali da sua morte e ressurreição. Jesus, nesse ponto do seu ministério, ele estava sendo fortemente pressionado pelas autoridades de Israel. Ele, junto com os seus discípulos, ensinava no templo e, posteriormente, ele saía para o Monte das Oliveiras a fim de orar. Se nós nos lembrarmos da última refeição do Senhor com seus discípulos, foi isso que aconteceu. Após eles celebrarem a Páscoa, eles foram para o Monte das Oliveiras a fim de orar. Então essa era a rotina do Senhor. E nós estamos nessa última semana do Senhor Jesus antes da sua morte. E o primeiro ponto da mensagem nessa noite, nós vamos ver a profecia do Senhor Jesus Cristo acerca da destruição do templo. Isso está no verso 1 e no verso 2. Quando Jesus estava saindo do templo, porque era costume ele ir lá para ensinar, um dos seus discípulos lhes disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No primeiro momento, nós vemos a grande admiração dos discípulos a respeito da construção do templo. Eles ficaram impressionados com isso e chamou a atenção do mestre a respeito disto. O templo para o povo judeu era algo extremamente importante, porque é ali que era feito o culto oficialmente, era ali que eram oferecidos os holocaustos, ali estava o centro de toda a adoração de Israel. E a semana da Páscoa é a semana mais importante, é a semana que eles vão celebrar a retirada do povo do Egito pelas mãos poderosas do Senhor. Então ele olha para aquela construção do templo e eles ficam admirados. Esse templo, ele era o segundo templo já construído. O primeiro templo, que foi construído por Salomão, foi destruído quando os babilônios levaram o povo de Deus cativo para a Babilônia. Eles retornaram, começaram a construir um novo templo, no tempo de Esdras e Neemias, e esse templo é esse segundo templo que foi erguido. E havia aqui um empenho também de Herodes para que esse templo fosse restaurado, reformado. Quando Jesus está aqui junto com seus discípulos, esse templo está passando por uma reforma. Então os discípulos ficam admirados, porque o templo era muito formoso aos olhos. Era construído com grandes pedras, revestido em ouro, então era algo extremamente bonito. Só que havia grande corrupção por conta dos seus líderes. Então eles ficam admirados com isso e chamam a atenção de Cristo. Mas a resposta do Senhor Jesus para eles aqui não é boa. Jesus respondeu no verso 2: Vocês estão vendo essas grandes construções?
Vocês estão admirados com tudo isso? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E essa profecia ela é cumprida no ano 70. Após 36 anos essa profecia ela é cumprida. O general Tito, no ano por volta de 66, cercou Jerusalém por 3 anos. Mais de 1 milhão de judeus foram massacrados quando o templo foi invadido. Após a vitória de Tito, ele mandou fazer um monumento em Roma, chamado o Arco de Tito, para celebrar a grande vitória sobre os judeus. Então a profecia do Senhor Jesus Cristo a respeito da destruição do templo, ela foi concretizada por volta do ano 70. E as palavras de Cristo foram cumpridas ali. E é impressionante, meus irmãos, nós observarmos isso. Quando o Senhor Jesus ele vai dar essa profecia, era algo muito improvável que aconteceria isso. Porque havia um grande poder ali, religioso e também civil, que apoiava tudo aquilo. Mas por volta de 36 anos após ele dizer essas palavras, o templo cai em ruína. Cristo não se impressiona ou fica admirado com o tamanho das construções realizadas para o culto público. O que Deus procura são verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Foi o que ele disse para a mulher samaritana, que Deus está à procura destes adoradores. Quando a igreja de Cristo ela foi perseguida logo no começo da era cristã, ela se reunia em catacumbas, em cavernas. E esses locais eram mais gloriosos ao Senhor do que os mais altos e belos templos construídos para os deuses pagãos. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? A estrutura física, ela é importante, mas ela não é o centro da nossa adoração. O centro da nossa adoração é o Senhor Jesus Cristo. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, todo aquele rito apontava para a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, Ele está à procura dos seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que colocam a sua alma diante do Senhor com sinceridade, com verdade, que busca sempre fazer a sua vontade que foi revelada. Aqui é uma grande advertência para nós, a tomarmos cuidado com questões estruturais. Nós devemos evitar o outro extremo de achar que o templo e as estruturas nunca é importante. Mas o que é ressaltado para nós é o que o Cristo olha para cada um de nós, é o que se passa dentro do nosso coração. Se verdadeiramente nós prestamos o culto que a Ele é devido. A destruição do templo em Israel é a manifestação da ira de Deus sobre o seu povo que abandonou o Senhor e o seu Evangelho. O Senhor Jesus, ao sair do templo certa feita, ele disse, lamentando, que quantas vezes ele quis reunir Israel, como uma galinha que ajunta os pintinhos debaixo de sua asa. Mas eles sempre se voltavam contra o Senhor. Meus irmãos, que nós venhamos estarem atentos para isso. Que nós venhamos buscar adorar ao Senhor verdadeiramente, com toda a integridade do nosso coração. E após dizer essas palavras, os discípulos ficam agitados, ficam questionando quando será que se dará essa destruição. Que é a segunda parte da nossa mensagem nessa noite. Se os irmãos observarem, no verso 1 e no verso 2, nós temos o anúncio da destruição do templo, e a partir do verso 3 nós temos o sermão de Cristo, a respeito de quando essas coisas iriam acontecer. Esse sermão é dividido em duas grandes partes. A primeira parte é os princípios das dores, e a segunda parte é quando ele vai falar da grande tribulação, quando essas dores vão aumentar. E por fim, ele faz duas advertências contando a parábola.
Então nós vemos a divisão aqui do sermão do Senhor Jesus com o princípio das dores, a grande tribulação, ele anunciando a sua segunda vinda e falando para os discípulos ficarem alertas. E nessa segunda parte, então, da nossa mensagem nessa noite, nós vamos ver os princípios das dores. No verso de número 3, nos diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então veja que são duas perguntas aqui numa só. Quando essas coisas vão acontecer e qual é o sinal que a gente vai ter que está perto de cumprir todas essas coisas? Por que eles fazem essa pergunta? Porque para o judeu, a destruição do templo é a manifestação da ira de Deus e o final de todos os tempos. Então, quando Deus vir e destruir o templo, ele vai instaurar uma nova era. Por isso que ele vai perguntar a respeito dessas, quando que essas coisas vão acontecer? Quando que vai ser o final dos tempos? Como que se dará tudo isso? A partir do verso 5, então, Jesus começa a responder. A primeira coisa que Jesus vai dizer aqui para nós é que tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Primeiro sinal em particular que os discípulos vão perguntar e que Jesus vai revelar a eles são os falsos profetas. É a apostasia do povo do Senhor e aqueles que virão no nome do Senhor, dizendo que eles são os próprios redentores. Muitas pessoas serão enganadas. Todas as pessoas aqui que se colocaram no lugar de Cristo, dizendo sou eu, ou Salvador, ou Libertador, aquele que possui características divinas, são falsos cristos e anticristãos. O apóstolo João, ao escrever uma das suas cartas, ele diz que muitos anticristos já têm se revelado no mundo, mostrando que os discípulos aqui, os apóstolos, já entenderam a mensagem e tinham essa mentalidade de que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé e iria surgir falsos mestres. O apóstolo Paulo, instruindo as igrejas, vai dizer que muitos falsos mestres iam nascer e surgir no meio deles. Então, um sinal do final dos tempos é que muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E esse sou eu não é apenas um falso mestre charlatão, né, que nem a gente conhece aquele que se diz ser o Senhor Jesus Cristo, o Henri Cristo, não é? É muito charlatanismo, é muito fácil você identificar ali. Quando diz aqueles que dizem sou eu, é alguém que possui algumas características redentivas. Coloquem a sua confiança em mim, que eu vou libertar vocês. Essa é a ideia do falso Cristo. Aquele que nos traz uma falsa esperança. Então, nos últimos tempos, haverão muitos dizendo que vai libertar o povo de Deus, que vai ser o seu Salvador. E irão enganar muitas pessoas. No verso de número 7, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra. Então, um grande sinal é falsos líderes, falsos mestres, falsos cristos. O segundo sinal é quando haverá rumores de guerras e guerras em todos os lugares. No verso 7 e no verso 8, nós ouvimos isso e ele diz que ainda não é o fim. Guerras são necessárias para ficar evidente a nossa incapacidade de resolver os nossos problemas. Sempre houve guerras, mas no final dos tempos essas dores intensificariam, mas ainda não é o fim. E aqui ele está falando diretamente a respeito da destruição do templo. Quando os discípulos ouvissem falar de guerras e rumores de guerras ali a respeito da destruição do templo. Todavia,
esses sinais, eles vão acompanhar o tempo do fim. E eles vão intensificando com o passar do tempo. Depois que Cristo disse essas palavras, houve realmente grande guerra ali em Israel, com a destruição do templo. Depois disso, outras várias guerras também surgiram na história. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, recentemente a Guerra da Ucrânia. Então, esses são sinais a respeito do fim. Mas ele diz, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Esse é o segundo sinal. Depois da apostasia dos falsos profetas, o sinal são as guerras, as grandes guerras que mostram a nossa completa incapacidade de resolver os nossos problemas. Qual é o outro sinal que nós observamos ainda no verso 8? Ele nos diz: haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Então, o terceiro sinal que é apresentado para nós é a terra gemendo. São calamidades naturais. E terremoto em vários lugares, o Senhor diz, e estes são sinais da terra se contorcendo, esperando o dia da manifestação dos filhos de Deus, a sua completa redenção também. A grande calamidade mais recente que a gente teve foi o Covid-19. Mas sempre houve também grandes pestes na história da humanidade. Houve peste negra, houve malária. Então todos esses são sinais acerca do fim. E ele diz que essas coisas são os princípios das dores. E a imagem que ele traz para nós é a mulher que está grávida, que ela está já chegando no final da sua gestação e está perto de dar à luz. Então ela começa a ter contração mais forte, mais intensa. Então esses sinais acerca do fim, eles vão intensificando quando está chegando perto. Então essa é a ideia que o Senhor Jesus traz para nós, a respeito das últimas coisas. Haverá também perseguição civil. No verso de número 9, estejam sobre aviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais, às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Alguns dos discípulos que ouviram essas palavras verdadeiramente experimentaram exatamente isso. Após a pregação de Pedro, nós vemos ele sendo questionado a respeito no nome de quem ele estava dizendo aquelas coisas. Depois ele é pego novamente pelo Sinédrio e as autoridades de Israel. E ele, juntamente com outro discípulo, é açoitado. E ele sai regozijando porque eles não se julgavam dignos de sofrer afronta por causa do nome de Cristo. Essas palavras do nosso Redentor, meus irmãos, foram realizadas na vida dos seus discípulos. Em um açoite público, normalmente era 50 chibatadas. Pegava um homem grande e forte, que nem o nosso irmão Diegão, dava umas lapadas primeiro de frente e o restante dava nas costas. Mas era dito que ele tinha que dar com toda a sua força. Esse era o preço por testemunhar do Evangelho de Cristo. E isso eles sofreram. Tiago foi um dos primeiros mártires que estava ouvindo essas palavras. Ele foi decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. André, também crucificado na cruz de André, que é um X. Apenas João teve uma morte mais natural, mas também não deixou de sofrer. Porque quando ele estava na ilha de Pátimos, ele não estava de férias. Ele foi levado lá porque dava testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o sinal é que os verdadeiros cristãos seriam perseguidos. E essa perseguição ela viria através das autoridades civis, mas não somente isso, através também dos próprios familiares.
que nós vamos ver a partir do verso 11. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que vão dizer, mas diga o que lhe for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. E haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, o ódio relacionado ao Evangelho, a perseguição aos cristãos, é um sinal claro a respeito do fim. E quanto mais esses sinais se intensificam, mais próximo está o final dos tempos. É interessante, meus irmãos, observar e ficar atento que Jesus não colocou nenhuma data aqui, mas ele deu sinais a respeito do fim. E esses são os grandes sinais que acompanham realmente aqueles que creem no Senhor. É impressionante, meus irmãos, como que o amor a Cristo e ao seu reino, ele é maior do que os laços mais íntimos e mais fortes que um ser humano pode ter. Os laços mais fortes que envolvem você em forma afetiva, provavelmente são a sua família. São seus pais, são seus irmãos, são as pessoas mais chegadas. E o que ele está revelando aqui para nós é que o nosso amor a Deus, ele é capaz de romper com esses laços que são tão íntimos e fortes em nós. Até mesmo os laços familiares sofrerão tensões por causa do amor ao Senhor e ao seu reino. Só que essa mensagem de grande impacto, ela vem acompanhada de um grande consolo. É duro ouvir que você vai ser odiado por todo mundo. O que eles estão ouvindo aqui é que eles serão açoitados, eles serão presos, eles serão mortos. E qual que é a palavra de Jesus para eles? No verso de número 7 ele diz, não se assustem. No verso de número 8 ele diz, não se preocupem. No verso de número 11, quando ele diz, quando pois levarem vocês para os entregarem, não se preocupem. Porque o Espírito Santo, o Consolador, estará com vocês. Alguns interpretam essa passagem de uma forma muito errada, dizendo que o pregador não precisa se preocupar em estudar o texto antes da pregação. Não, é só abrir a boca que Deus enche, é só falar lá na hora que o Espírito Santo vai conduzir. Mas, meus irmãos, Deus não abençoa pregador preguiçoso. Esse contexto aqui é um contexto de perseguição, que eles estão diante das autoridades, que eles não têm que ter medo, que o Espírito Santo vai falar através deles. E o consolo da parte do Senhor para nós, em momento de aflição e de angústia, é que o Espírito Santo, o Consolador, o próprio Senhor, está conosco. Mesmo que todos nos odeiem, mesmo que as autoridades civis, mesmo que os nossos amigos e familiares se levantem contra, nós temos o Senhor e Ele está conosco. Partindo para algumas considerações finais, nós vemos que não chegará ao fim enquanto esse evangelho ser pregado em todas as nações. É o verso 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Antes disso, não virá o fim. Veja só, meus irmãos, o Senhor Jesus aqui ele está acuado pelas principais autoridades de Israel. Ele está com um pequeno grupo que daqui a pouco vai abandoná-lo. Um deles vai trair ele, o outro vai negá-lo. Então veja as circunstâncias que Jesus diz essas palavras, mas ele diz que o seu evangelho iria ser pregado até os confins da terra. Todas as nações irão ouvir a respeito deste evangelho. Isso mostra para nós, meus irmãos, que não importa o tamanho da afronta, não importa o tamanho da perseguição, o evangelho vai triunfar. Porque é o Senhor quem abençoa essa mensagem, é o Senhor que acompanha essa mensagem, Ele é a própria mensagem. E a sua bênção está para todas as famílias da terra, é a sua promessa. Então, meus irmãos, não se alardeiem
a respeito de quando alguém disser: nossa, você viu o que aconteceu na política, você viu o que aconteceu em determinada situação, olha os terremotos, olha as calamidades, o Senhor está vindo. Sim, Ele está vindo, e Ele está vindo para nos resgatar. É mensagem de consolo, de ânimo para nós. Por isso que Ele vai dizer: permanecem firmes até o fim, e vocês serão salvos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. É uma mensagem, embora turbulenta para nós, de grandes desafios, mas de grande consolo e incentivo. Todos esses acontecimentos, meus irmãos, são sinais que o fim está próximo. Assim como a mulher em sua gestação. Quando as dores vão se intensificando, ela sabe que vai passar por um grande momento difícil, mas que daqui a alguns instantes ela estará com seu filho nos braços. E uma nova criação, um novo tempo se fará. Assim também será o final dos tempos e a volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor nos chama para perseverarmos até o fim. E esse é o nosso desafio, confiarmos na palavra do Senhor. E o fato, meus irmãos, de sermos amados pelo Senhor, não nos isenta de passarmos por grandes desafios e dificuldades nessa vida. Todos esses discípulos aqui que estão ouvindo essas palavras foram amados pelo Senhor. Mas eles também passaram por grandes desafios e grandes sofrimentos. E contudo, o Senhor esteve com eles. E assim não é diferente com nós. Com o Senhor, meus irmãos, nós podemos passar por grandes males nesse mundo. As dores mais terríveis podem nos sobrevir. Receber até mesmo o ódio de pessoas que amamos. E nada disso pode mudar a nossa condição diante de Deus. Porque nós somos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos desafiados a permanecer firmes no Senhor. Esses sinais a respeito do fim, eles vão se intensificando, ao passo que a nossa fé vai sendo fortalecida. Nós somos muitas vezes colocados à prova pelo Senhor, para ver se realmente permanecemos firmes e inabaláveis em Sua presença e em Suas promessas. A conclusão, meus irmãos, que nós chegamos é que os sinais do fim de fato são terríveis. Mas nada pode ser pior do que ficar sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que o Deus de toda consolação abençoe a nossa vida nessa noite. Que nós saiamos daqui revigorados pelo Senhor, sabendo que as coisas podem caminhar de mal a pior, mas o Senhor está conosco. E este Evangelho vai ser pregado até os confins do mundo. Que o Senhor nos ajude nessa missão. Que o Senhor coloque em nós a fé suficiente para crer e professar o Seu nome em toda e qualquer circunstância de nossa vida. Que nós sejamos desafiados diariamente a permanecermos firmes nas promessas do Senhor. Amém?